Uma palavra que fala a respeito de encontros que mudaram a minha vida. Se a gente for analisar os evangelhos e o que a palavra de Deus diz a respeito da vida e do ministério de Jesus, todas as pessoas que tiveram um encontro com Ele foram completamente transformadas. A gente vê pessoas que foram ao encontro dele, e a gente vê também pessoas que Jesus foi ao encontro delas, mas em todas essas vezes, quando esse encontro aconteceu, houve algo diferente. Sabe, eu fiquei hoje à tarde meditando um pouco sobre alguns milagres que aconteceram na vida de Jesus, e eu tentei me colocar no lugar daquelas pessoas que estavam na expectativa de receberem um milagre. Para a gente é completamente diferente, porque nós já nascemos ouvindo falar a respeito de Jesus. Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, então quando a gente nasceu, cada pessoa que está aqui já ouviu falar a respeito dele. Mas eu quero te convidar a imaginar comigo as pessoas naquela época. Jesus não existia. Na verdade, quando as pessoas começaram a ouvir falar a respeito de um homem que realizava curas e milagres, no coração daqueles que precisavam de um milagre, nasceu uma esperança. Diga comigo assim: quando Jesus veio à terra, nasceu sobre os homens uma esperança. Eu quero te convidar e que você possa, em nome de Jesus, imaginar comigo como era naquela época, por exemplo, a vida de um leproso, de um cego, ou de qualquer outra pessoa que na Bíblia a gente ouve falar a respeito de como foi transformado por Jesus. Eu fiquei imaginando naquela época um cego que nunca havia enxergado, até que alguém chega para ele e diz: olha, eu não sei se é verdade, mas estão falando por aí que existe um homem, o nome dele é Jesus, e ele é capaz de curar aqueles que nunca enxergaram. Eu fiquei imaginando um leproso que não pode mais ver a sua família, ele não pode mais ter contato com as pessoas que ele ama, porque ele tem uma doença que naquela época era tão rejeitada que as pessoas que tinham a lepra precisavam viver à parte de tudo. Imagina quando chegou pela primeira vez ao coração de um leproso a notícia de que existe um homem capaz de curar a tua lepra, existe um homem capaz de curar o teu sofrimento. Você consegue imaginar a esperança que brotou sobre toda a face da terra quando começaram a falar a respeito de Jesus? Agora eu comecei a imaginar aqueles homens indo em busca dele, aqueles homens indo em busca do primeiro encontro com Jesus. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite diz respeito à expectativa que nós temos desse encontro. Cada pessoa que está aqui já teve um encontro importante que mudou completamente a sua história. Sabe, eu poderia falar inúmeros encontros que eu tive aqui, que eu fui completamente ansioso. Eu acho que o encontro mais recente que eu tive foi alguns dias atrás, nesse mesmo palco, quando eu experimentei a consagração pastoral, e alguns de vocês estavam aqui. É interessante porque quando eu me arrumava em casa, eu estava botando uma roupa, o pastor Felipe até brincou, falou que eu estava vindo como se estivesse vindo para um casamento. E eu estava tomando banho, eu estava me arrumando, e eu só pensava em uma coisa: eu vou estar cercado de homens nessa noite, e inúmeras pessoas vendo a minha consagração. Só que existe um encontro marcado que vai muito antes do calendário ou da agenda dessa igreja. Existe um encontro marcado com o Criador da minha vida, aquele que escreveu a minha história. Já existia um anseio da parte dele para que esse dia acontecesse. Sabe, meu coração estava com expectativa para esse encontro, não só pelo que os homens viriam, mas porque eu sabia que naquele momento, quando os pastores da minha igreja derramassem uma unção sobre a minha cabeça, se cumpriria uma palavra que Deus bradou desde antes da eternidade, quando Ele disse assim: André, eu tenho projetos e sonhos a seu respeito, e por mais que você ainda não os conheça, eu sou fiel para cumprir cada um deles. É desse Jesus que eu quero falar nessa noite, e eu te convido em nome de Jesus a abrir o teu coração para a verdade do Evangelho, porque só Ele é capaz de transformar as nossas histórias. A gente ouve falar a respeito de Jesus curando enfermos, e talvez o nosso problema não seja a enfermidade, mas Jesus não é apenas aquele que cura quem está doente. Jesus é aquele que traz sentido a qualquer pessoa na face da terra. É
muito mais do que curar uma enfermidade que sangra, é muito mais do que fazer você voltar a enxergar, é trazer sentido à tua existência, porque sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Jesus é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, Ele é o Filho de Deus que foi prometido, e Ele veio para salvar você e a mim. É desse Jesus que eu quero falar nessa noite. Quantos aqui tem fome e sede de ouvir falar sobre esse homem? Existia expectativa em cada encontro. Ei, vem comigo, imagina aquele homem completamente cego. Imagina ele chegando, eu quero viajar um pouco aqui, vem comigo. Imagina ele chegando para algum amigo e falando assim: cara, eu ouvi falar a respeito de um homem, o nome dele é Jesus, eu preciso que você me leve até ele. Imagina esse homem arrumando todas as coisas. No dia seguinte o amigo dele bate na porta: você está pronto? Tô. Você consegue imaginar a ansiedade no coração desse homem para esse encontro? O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite diz respeito à expectativa que cada um de nós tem quando acontece esse primeiro encontro. Imagina aquele homem caminhando, e aí ele chega até uma cidade, e aí o amigo que está levando ele diz assim: ei, eu acho que é ele é diferente, ele está falando, as pessoas param para ouvir. Cara, eu acho que a gente encontrou Jesus. Imagina a ansiedade daquela pessoa que nunca enxergou, sabendo que ele está a alguns passos de encontrar alguém que pode ser a resposta para tudo aquilo que ele precisa. Você consegue entender? É muito mais do que ouvir falar de uma religião que está em todos os canais de TV. É muito mais do que ouvir falar de uma religião que é ensinado nas escolas. Aqueles homens puderam experimentar pela primeira e única vez o próprio Deus em forma de homem caminhando sobre a terra. Eu quero te levar para o coração daquele cego que, quando chegou diante de Jesus pela primeira vez, você consegue imaginar a batida do coração dele e saber que ele estava diante da única pessoa capaz de trazer sobre ele aquilo que ele precisa? Você consegue imaginar a ansiedade do leproso ao saber que ele estava próximo? Você consegue imaginar a ansiedade daquela mulher que há anos sangrava quando ela viu que Jesus estava passando no meio daquele lugar? Ela sabia que a alguns passos, quando ela tivesse o primeiro encontro com ele, tudo podia mudar. Eu quero falar nessa noite do único encontro capaz de transformar toda uma geração, o único encontro capaz de trazer sentido e existência para cada um de nós, o único encontro capaz de mudar completamente a tua história entre antes e depois dele. O único capaz de fazer isso se chama Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Para alguns de vocês que estão me ouvindo, essa noite é a noite que você vai ter o seu primeiro encontro com Ele. A boa notícia é que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu comecei a lembrar nessa tarde, eu falei: Pai, traz à minha memória encontros que eu tive que mudar a minha vida aí. Eu quero falar sobre talvez o encontro que eu tive que mais me impactou depois da minha conversão. Sabe, há 4 anos atrás eu recebi a notícia de que eu ia ser pai. E é interessante porque enquanto a barriga da nossa esposa vai crescendo, a pastora Maria já está no 3º filho, a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe um encontro marcado com aquela criança. E aí, quando a Kezinha já estava com alguns meses de gestação, a gente enfrentou um dos momentos mais difíceis da nossa história. Kezinha teve um princípio de parto prematuro, e ela teve que tomar uma série de medicações, e a gente lutando para manter a criança. E eu enfrentei a maior história de dificuldade na minha casa. Eu enfrentei dificuldade financeira, eu enfrentei momentos de dificuldade na saúde de Kezinha. Só que existia um encontro marcado entre eu, Kezinha e aquela criança. Eu não consigo compartilhar com vocês tudo o que eu senti naquele dia, mas eu sei que quando chegou naquele dia que estava marcado para Cecília nascer, eu lembro que todo mundo estava olhando um para a cara do outro, e a gente não sabe nem muito o que falar. A gente coloca a roupa, eu com minhas mãos frias, eu sentado no carona do carro, meu pai dirigindo, até que a gente chega no hospital. O médico me chama para entrar na sala, coloca as roupas. Eu sabia que daqui a alguns minutos eu teria o maior encontro da minha história. Aquela criança nunca soube quem eu era, mas eu estava esperando a minha vida inteira para poder vê-la pela primeira vez. Aquele encontro para mim trouxe sentido a muita coisa.
Sabe, eu lembro que Kezinha estava dopada porque ela fez a cirurgia cesariana, e eu olhava desse lado, Kezinha serena, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, enquanto do outro lado os médicos estavam tirando Cecília. E quando eu vi aquele choro pela primeira vez, aquele primeiro encontro com Cecília trouxe sentido a tudo que eu sempre sonhei. Se Cecília pudesse falar, eu acho que ela ia olhar para mim e ia falar assim: quem é esse cara que está me olhando? Mas no meu coração o que vinha era só: essa menina não tem ideia, mas ela entrou na minha vida para mudá-la completamente. Cada encontro importante da nossa vida, ele é suficiente para mudar completamente toda a nossa história. A partir dali, com Jesus não é diferente. Eu vim falar de um encontro que quer mudar completamente a tua história. Aleluia. Essa noite é noite de encontro, meu irmão, eu creio nisso. Agora eu quero trazer você sobre uma outra perspectiva, porque todo mundo que se aproxima de Jesus tem expectativa de que algo aconteça. Agora, qual a expectativa de Jesus quando ele se aproximava de alguém? Você já parou para pensar nisso? Pessoas iam em busca de cura, pessoas iam em busca de transformação, pessoas iam em busca do mover sobrenatural que fluía através dele. Mas quando alguém se aproximava de Jesus, qual era a expectativa que ele tinha nesse encontro? Eu creio que a expectativa de Jesus, quando olhava para cada pessoa que se aproximava, era de que mais um filho vai voltar agora à presença do Pai. Jesus veio para um propósito, e esse propósito é reconciliar o Pai com cada um de nós. O filho pródigo fala muito bem a respeito disso. Jesus, ele compartilha a respeito de uma parábola que fala de um filho que abriu mão de tudo o que tinha, e vocês já ouviram falar isso inúmeras vezes. O filho pródigo pegou a parte da herança dele, Carol. Você pegar a parte da herança do seu pai enquanto ele ainda vive, é como você dizer que para você ele não existe mais. Pai, eu quero a parte da minha herança e eu vou viver a minha vida. Aquele filho, ele saiu em busca do que ele queria. Só que a Bíblia diz que depois de algum tempo ele já tinha perdido tudo, ele já tinha perdido as esperanças. Ele estava tão mal que ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Quando esse filho pensa em voltar para a casa do pai, a expectativa que ele tinha no encontro com o pai era só de ter um lugar para dormir e para comer. A Bíblia diz que quando ele ia em direção ao pai, ele começou a pensar nos discursos que ele falaria, ele começou a pensar nas desculpas que ele daria. Agora, quando o pai vê pela primeira vez aquele filho retornando, a expectativa que o pai tem no encontro é completamente diferente. O pai diz: aquele que eu achava que já estava morto reapareceu. Eu quero fazer a maior festa possível para celebrar, porque eu entendi que meu filho estava morto e hoje eu vejo que ele vive. Expectativa do encontro de Jesus comigo e com você nessa noite está lá na palavra dele em Colossenses capítulo 1 do 21 ao 23, e diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A palavra de Deus diz que mediante a morte de Jesus naquela cruz, cada um de nós agora se apresenta diante dele, livre, santo e livre de qualquer acusação. Sabe qual a expectativa de Jesus quando ele tem o primeiro encontro com cada um de nós? Na verdade, a expectativa é que sonhos que ele sempre teve com a gente voltem a pulsar dentro do nosso coração. A gente pode mudar os planos, a gente pode caminhar por caminhos que não são os deles, a gente pode sonhar os sonhos que não são de Deus, mas os sonhos dele a nosso respeito, eles nunca mudam. Eu compartilhei esses dias aqui com jovens que eu tenho vivido sonhos que nem eu sabia que eu tinha, mas Deus já tinha cada um deles para mim. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele compartilha do que está no coração dele com o nosso coração. Você sabe o que significa concordar? Concordar vem do termo concordes, significa dois corações alinhados, dois corações próximos. O Evangelho de Jesus, ele quer muito mais do que
a gente concordando com os sonhos dele. Jesus veio para que o coração de Deus bata dentro de nós. Os sonhos de Deus vão nascer dentro de você. Eu não vim aqui para falar a respeito de sonhos que ele tem para você. Eu vim aqui só para trazer a tua memória, porque dentro do teu coração você sabe quais são. Eu vim aqui para dizer, geração do avivamento, vamos nos colocar de pé, porque toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Toda a terra aguarda para que a gente se conecte ao que já está no coração dele, desde antes da gente vir a essa terra. Existe um projeto de Deus e você faz parte disso. Deus não te chamou para ser um espectador da sua glória, Deus te chamou para ser um agente da glória dele. Deus não nos chamou para ficar apenas assistindo o que ele faz através de outros, mas Deus te chamou para te inspirar e para que você seja a resposta de oração para o outro. Sabe desses encontros que Jesus promoveu enquanto estava aqui? A palavra de Deus diz que o mundo tentou apagar a luz, mas Jesus venceu a morte. Agora a luz que o mundo tentou apagar brilha dentro de cada um de nós. Ninguém pode apagar a vida de Deus, porque agora ela vive dentro de cada um de nós. Jesus compartilhou da sua vida comigo e com você, e tudo isso nasce de um encontro. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Vocês estão comigo, amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, 17. Coríntios 5, 17. Todos acharam, amém? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens, mas Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Presta atenção, porque isso é poderoso. Isso diz respeito a toda a sua casa sendo salva através da tua vida. Olha só o que a palavra de Deus diz: portanto, nós somos então embaixadores de Cristo, como se o próprio Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Porque Deus tornou o pecado por nós, aquele que não cometeu pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você pode celebrar isso, meu irmão? Deus tornou o pecado aquele que nunca cometeu pecado, para que nós pudéssemos ser considerados justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus não só nos reconciliou com o Pai, mas agora Ele compartilha esse ministério com cada um de nós. Você quer saber qual é o teu chamado? O teu chamado é ser um reconciliador. O teu chamado é conectar pessoas ao coração do Pai. O teu chamado é ganhar toda a tua casa para Ele. O teu chamado é você transformar por onde você passar. Você foi chamado para ser exatamente o que Jesus era, um reconciliador. Agora, falar de chamado, de paternidade de Deus é tão difícil. Mas eu costumo dizer que nenhuma mensagem merecia ser pregada se não tivesse a paternidade de Deus como centro dela. Não tem sentido falar de evangelho genuíno se não falarmos do amor furioso de Jesus por nós. Não tem sentido a gente viver em busca de promessas quando a gente entende que na verdade a maior promessa já se cumpriu e diz respeito àquele que viria e que transformaria toda a história. Jesus, Ele já veio, Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. A gente só precisa mudar a perspectiva, sabe? Mateus 5 fala a respeito da pesca maravilhosa. Olha só que coisa impressionante. Mateus 5 fala que os homens estavam ali pescando e eles não estavam pegando nada, até que Jesus aparece e diz aonde eles devem lançar as redes. Você já conhece essa história? Eles lançam a rede e a pesca é sobrenatural. Só que logo depois a palavra de Deus diz que eles receberam o chamado de Deus, arrastaram os barcos até a areia
deixaram fora as redes e os barcos e seguiram Jesus. O evangelho que só tenta vender para a gente as promessas de Deus diria o seguinte: meu irmão, se você buscar a Deus, tudo que você faz vai prosperar e todas as promessas vão se cumprir, e realmente isso vai acontecer, isso é fato. Mas o evangelho genuíno de Jesus diz: quando você tiver o primeiro encontro com Ele, você vai perceber que nada tem mais valor do que segui-lo. Pedro percebeu que mais do que a pesca maravilhosa, era Jesus que realizava todas as coisas. Sabe, às vezes a gente está tão preso a algumas coisas, que se Jesus fizesse uma pesca maravilhosa, a gente diria: Jesus, você pode permanecer do meu lado para que todas as vezes que eu lance a rede, essa pesca seja maravilhosa. Sabe, Jesus, você pode ser meu sócio numa empresa de pesca. Jesus, por que você não continua aqui ao invés de fazer o que você foi chamado? Mas a gente vai ser muito rico e eu compartilho contigo tudo que a gente ganhar. Preste atenção, Jesus não é um amuleto para declarar que tudo que você faz é abençoado. Jesus, Ele torna você abençoado pelo que você é. As pessoas que seguem a Jesus, eles recebem as bênçãos, porque quando você caminha ao lado dele, as bênçãos te seguem. É desse evangelho que eu estou falando. É desse evangelho. Eu preguei no domingo e eu compartilhei sobre isso. E é interessante porque quando a gente fala da importância de Jesus e da importância de algumas promessas, algumas pessoas fecham até o coração, porque é muito mais suave ao nosso coração ouvir falar a respeito do que Ele vai fazer. Preste atenção, não existe nada mais suave do que ouvir falar a respeito do que Ele já fez. Ele foi colocado numa cruz, Ele foi humilhado, Ele recebeu sobre si os meus pecados, os seus pecados. Preste atenção, eu vou te falar a respeito da maior promessa que a palavra de Deus fala a respeito da reconciliação de mim e de você, através da morte do seu filho. Fala a respeito de uma cruz que foi lavada com sangue de alguém que nunca cometeu pecado. O evangelho genuíno fala a respeito de pessoas que nunca teriam acesso à presença de Deus, mas foram restauradas. Nós fomos reconciliados. Então não somos mais escravos, mas agora através dessa cruz, reconciliados com Deus, participantes em Cristo, agora nós somos chamados de filhos. Quando a gente entende o peso da paternidade de Deus, algumas bênçãos parecem tão pequenas diante da presença dEle. André, você não gosta das promessas de Deus? Eu sou apaixonada por elas, porque tudo que sai da boca dEle é bom. Mas eu entendi que enquanto eu caminhar com Ele, filho, caminha ao meu lado. Pai, e as bênçãos? Elas nos seguirão. Filho, caminha comigo, pai, mas e as promessas? Fica tranquilo, elas nos seguirão, porque é impossível as bênçãos de Deus não caminharem em busca daqueles que o seguem. A gente não pode inverter essa ordem. Sabe, a palavra de Deus fala algo interessante demais. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas eu percebi que nós nos tornamos a geração do acréscimo, porque muitas vezes nós ficamos correndo mais atrás daquilo que já foi prometido que vai ser acrescentado, do que o que de fato tem importância nesse evangelho. Ei, preste atenção, ansiar por um encontro com Jesus é a única coisa que traz sentido para nós, porque todas as coisas vêm junto com Ele. Você precisa de cura, é impossível permanecer na presença dEle e não ser curado. Você precisa de restauração na tua casa, é impossível você estar se relacionando com Ele e a sua casa não ser restaurada, porque isso fugiria da natureza de Deus. Deus, Ele reconcilia todas as coisas. Aleluia. Quantos aqui se alegram em ouvir falar a respeito desse Deus? Quantos aqui se alegram ao ouvir falar a respeito dessa cruz que nos libertou? Sabe, tem tudo a ver com Jesus e não tem tanto a ver com a cruz. Eu vou te explicar o porquê. Deus compartilhou algo comigo que eu tenho falado em algumas oportunidades a respeito do quanto nós supervalorizamos a cruz e subvalorizamos o sacrifício dele nela. Preste atenção. Você tem ideia de quantas pessoas foram crucificadas antes de Jesus? Milhares de pessoas foram crucificadas naquela cruz.
Você tem noção de quantas pessoas foram crucificadas depois da morte de Jesus? Milhares de pessoas em toda a terra foram crucificadas depois da morte dele. E você sabe o que mudou? Nada mudou. Porque o que tem de poderoso não é a cruz, mas é Jesus pregado nela. Jesus naquela cruz mudou completamente a história. O sangue de Jesus naquela cruz mudou todas as coisas, porque há poder no corpo dele repartido, há poder no sangue dele, e há poder no nome dele. É tudo sobre Jesus. Sabe, eu tive uma experiência essa semana. Eu te peço só mais alguns minutos, eu já estou encerrando. Eu tive uma experiência essa semana que me marcou demais. Eu recebi uma ligação no meio da organização da conferência e eu corri para Cabo Frio para estar ao lado de alguém que eu amo como um irmão para mim. Eu recebi a notícia de que a mãe dele tinha morrido. E eu corri para lá e eu fiquei olhando ele, chorando. Eu estava ali. Você não tem palavras para consolar alguém com a dor de uma perda. Você não sabe o que falar. E eu olhando ele ali, eu fiquei a todo tempo do lado dele. Eu carreguei o caixão junto com ele, eu dei um abraço para ele, mas eu não consegui falar nada que trouxesse consolo para o coração dele. Sabe o que eu percebi? O ser humano não está preparado para a dor da separação. Você concorda comigo? Agora hoje eu entendi algo. Nem o próprio Deus estava preparado para a dor da separação. Você sabe por quê? Porque o evangelho genuíno de Jesus diz respeito a um pai que não aceitou a separação dos seus filhos e foi até o inferno para resgatá-los e trazê-los para perto de si. Você quer ter noção do quão furioso é o amor de Deus por você? É tão furioso que ele foi lá no inferno e ele disse: ei, morte, doenças, enfermidades, vocês não têm mais autoridade porque eu me dou no lugar deles. Vocês não têm mais autoridade sobre os meus filhos. Você quer saber o quão furioso é esse amor? Leia Isaías 53. A palavra de Deus diz: certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Sabe, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus foi afligido, ele foi humilhado, mas através daquela morte, um pai furioso invadiu o inferno e trouxe de volta para si os filhos que ele nunca desejou perder. André, por que a gente então se separou de Deus? Porque o homem desejou isso, o pecado fez isso. Mas a vontade de Deus foi fazer com que céus e terras se movessem, mas trazer de volta para si aqueles que nunca deveriam ter ido para longe. Eu vim nessa noite falar de um encontro que para muitos de nós se chama redenção. Redenção fala de resgate. Você sabe o que é um resgate? Resgate é quando alguém vai em busca de tomar de volta o que antes era seu. Quando a gente entende a redenção dessa forma, tudo muda. A nossa redenção em Cristo é porque na verdade Ele tomou de volta aquele que sempre foi seu. Quando você aceitou a Ele, a redenção de Deus sobre a tua vida trouxe de volta a você, porque você nunca deveria ter saído de lá. Quando eu pela primeira vez há 10 anos atrás levantei a minha mão e reconheci Ele como Salvador, eu não tinha ideia de quão poderoso era essa decisão, mas a minha história foi transformada, porque as doenças passaram a não ter mais autoridade sobre a minha vida, as enfermidades. Meu irmão, preste atenção, quando a gente volta para os braços do Pai, a única pessoa capaz de definir quem nós somos é o Pai. A única pessoa capaz de dizer para onde nós vamos é o Pai, porque não existe ninguém que tenha mais prazer de dar algo aos filhos do que o próprio Pai. Se você puder gravar uma coisa de tudo que eu tentei falar nessa noite, que haja no teu coração a certeza de que Deus é muito mais do que alguém soberano e que pode dar todas as coisas, porque de fato Ele é. Mas mesmo sendo tão grande, Ele se fez tão pequeno para demonstrar que acima de tudo isso, Deus é Pai e Ele ama estar perto dos seus filhos. Eu estava falando com o Veríssimo ali no lounge. Eu falei: Veríssimo, eu reparei algo hoje. O que a gente mais ouve falar é que a nossa geração está sendo cercada de pais que não têm tempo com os filhos e tentam comprá-los com presentes. Quantos aqui já ouviram falar sobre isso? Talvez a tua infância tenha sido assim.
Talvez por conta dos desafios da vida, você sem querer esteja sendo assim com teu filho. Tem momentos que eu tenho que parar para perceber o quanto de tempo de qualidade eu estou com Cecília, porque se a gente não perceber, a gente entra num ativismo. Todos aqui concordam que não tem sentido a gente abrir mão de tempo com os filhos e enchê-los de presente? Amém? Quantos concordam? Sim ou não? Mas sem perceber, muitas vezes é esse tipo de relação que a gente busca no Pai. O Evangelho de Jesus não diz respeito a celebrarmos o presente do Pai. O Evangelho genuíno de Jesus diz respeito a celebrarmos a presença do Pai. Se você está aqui nessa noite, se você está até agora me ouvindo falar, é porque existe dentro de você uma fome que só Ele pode te saciar. Se você está até agora me ouvindo falar e você está tão ligado em tudo que sai da minha boca, é porque você sabe que existe uma verdade nessa palavra, e essa verdade é: nada dá mais prazer a alguém faminto por Deus do que relacionamento com Ele. Nada. Quando a gente terminou o período de adoração, eu te desafio, me diz uma promessa que você ficou na sua mente pensando, me diz algo que você ficou pedindo a Ele durante todo o tempo. É impossível, porque quando Ele vem, quando Ele vem é tão constrangedor, a gente só quer diminuir, sentir a presença dEle, a gente só quer curtir a presença dEle. É tão bom quando Ele vem, é tão bom quando Ele vem. A Bíblia em alguns momentos fala a respeito dEle, do Espírito Santo. É como um som de muitas águas, é como um vento furioso que entra e muda completamente a atmosfera. Você pode entrar nesse lugar daqui a 3 horas e ele vai ser vazio e escuro. Você pode ter vindo aqui um pouco antes dessa conferência, tinha gente correndo para todo lugar. Mas o que torna esse ambiente tão poderoso é quando a presença do Pai vem. Aí Ele muda tudo, porque a gente começa a se sentir pequeno e Ele se torna cada vez maior. Todas as vezes que eu vou pregar e a atmosfera de Deus muda o ambiente, eu subo com tanto temor. Eu compartilhei com alguns jovens uma vez. Eu fico sentado ali onde Léo está e meu coração fica tão apertado, porque quando Ele vem, a gente tem a certeza de que nada mais importa. Nada mais importa. É sobre esse Evangelho que eu vim compartilhar sobre você, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus ensinava a respeito da sua palavra, pessoas eram curadas e manifestações sobrenaturais aconteciam. Eu declaro em nome de Jesus que enquanto a gente compartilha da palavra dEle, mesmo que você não perceba, eu declaro em nome de Jesus a cura de Deus fluindo sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus libertação fluindo sobre a tua vida, pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra que sai da boca dEle. Sabe, esse Evangelho genuíno, ele é maravilhoso, e ele diz respeito a um pai que tem saudade de estar perto dos filhos. E eu prometo que eu estou fechando. Eu quero falar sobre 2 encontros. 2 encontros. O primeiro está em João 3, fala a respeito de Nicodemos procurando Jesus à noite. E o segundo está em João 4, logo em seguida, e eu creio que não é por acaso que o autor colocou um do lado do outro. João 4 fala a respeito daquela mulher samaritana que estava com sede ao lado do poço. Vocês estão comigo? No primeiro encontro fala a respeito de Nicodemos, o mestre da lei, indo até Jesus e fazendo algumas perguntas para ele. Nicodemos diz: mestre, eu reconheço que você é mestre, porque é impossível alguém fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Me diz, como eu posso ter acesso ao reino de Deus? E Jesus diz: é impossível ter acesso ao reino de Deus, é impossível sequer ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: mestre, como eu posso nascer de novo sendo eu já velho? E Jesus responde: sabe, vocês têm visto e testemunhado de tudo aquilo que acontece, e vocês não têm entendido. Como você vai entender se eu te falar a respeito das coisas do alto? Nicodemos, para que um homem discirna as coisas espirituais, é necessário nascer de novo. Para que nasça então um homem espiritual? E Jesus faz uma comparação do novo nascimento do Espírito Santo com o vento. Ele diz: os filhos de Deus são como o vento que não se sabe de onde vem nem para onde vai. Em João 4 a gente vê um outro encontro completamente diferente, porque no primeiro Nicodemos foi até Jesus, no segundo Jesus foi até aquela mulher, e aquela mulher está sentada no poço e ela tem sede, e Jesus chega para ela e diz: você pode me dar de beber? Mas você é judeu? Ela responde: como você pode estar aqui comigo
Naquela época os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem, existia uma ojeriza entre o povo. E para resumir toda a história, Jesus diz: mulher, se você soubesse quem te pede água, a água que eu tenho para te dar de beber fará com que você nunca mais sentir sede, fará com que você nunca mais sinta sede. Aquele que beber da água viva que eu tenho para dar, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, em João 3 e em João 4 dizem respeito a dois encontros, e um deles alguém completamente valorizado na sociedade, alguém que tinha status, alguém que tinha boa reputação. Em João 4 fala a respeito de uma prostituta, alguém que se escondia da sociedade e que ninguém levava fé. João 3 fala a respeito de um mestre da lei, alguém que tinha total conhecimento da palavra. João 4 fala a respeito de uma mulher que pouco sabia a respeito da lei. João 3 fala a respeito de alguém que, por mais que conhecesse toda a palavra, estava com sede de ver a manifestação real da palavra que conhecia. João 4 diz respeito a uma mulher que não tinha a menor ideia que aquele encontro ia mudar completamente a sua história. Em João 4, Jesus fala a respeito do novo nascimento, comparando a água. Em João 3, Jesus fala do novo nascimento comparado ao vento. Sabe, o que isso tem de igual, André, em todos esses dois encontros? Os dois falam a respeito de um novo nascimento, a única coisa capaz de transformar completamente quem nós somos. Se você quer ter acesso ao reino de Deus, se você quer ver o reino de Deus, é necessário que nasça de novo. E como eu posso nascer de novo? É muito simples. Nascer de novo não diz respeito a mudar a sua roupa. Nascer de novo não diz respeito a mudar o seu linguajar. Nascer de novo não diz respeito a você se revestir de tradições evangélicas. Nascer de novo não diz respeito a você fazer parte de uma nova religião. Nascer de novo não tem nada a ver com uma transformação estética. Sabe, eu tive uma visão da nossa geração, e Deus me mostrou a nossa geração como sendo várias lagartas que passaram pela metamorfose e foram transformadas em borboletas. Eu não estava entendendo nada do que Deus estava me mostrando, e Ele trouxe para mim o discernimento. Ele disse assim: filho, essa geração transformada por fora, se não experimentar a realidade do novo nascimento, é como uma geração de borboletas que até parece como uma borboleta, mas não tem liberdade para voar. Novo nascimento diz respeito a você ser completamente transformado por dentro, independente de como você é por fora. Novo nascimento diz respeito a ter a mesma natureza que Jesus tem, diz respeito a ter a mesma unção sobre você que estava sobre Jesus, diz respeito a você caminhar da mesma forma que Jesus caminhava, diz respeito a você ter a mesma autoridade que Ele tinha. Nascer de novo significa Cristo nascendo em nós, a ponto de não ter mais diferença entre aquilo que nós somos e aquilo que Ele é. Aleluia. Sabe, novo nascimento diferencia a multidão dos filhos, porque a vida de Deus, as bênçãos de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento não está disponível para quem caminha com Ele, mas está disponível somente para aqueles que creem nele. A multidão caminhava em busca de pão quando Jesus chegava. A multidão quis tornar Jesus rei. A multidão ficava em torno dele porque ele alimentava aquele que tinha fome. Jesus então no Sermão do Monte traz uma palavra dura e a multidão se dispersa. Sabe o que isso me mostra? A multidão só continua em busca dele enquanto ainda existe pão, mas os filhos continuam porque celebram a presença dele. Quando ele diz para os discípulos: vocês querem ir junto com eles? Pedro então responde: mestre, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu amo Jesus não pelo que Ele me dá, eu amo Jesus pelo que Ele é. Aleluia. Você pode celebrar a vida de Deus muito mais do que o que Ele nos dá, aquilo que Ele já deu por nós. Jesus deu tudo o que Ele tinha, tudo. Jesus foi até o final. Jesus, Ele foi morto como uma ovelha num abatedouro. Jesus, Ele foi até o final, mas existia no coração dele uma certeza: vale a pena, porque esse encontro com você aconteceria hoje. Esse encontro aconteceria. E eu quero te convidar em nome de Jesus a abrir sua Bíblia comigo no último texto que nós vamos ler hoje.
Abra comigo em Romanos 6. Eu quero convidar todos vocês para que a gente junto possa ler essa palavra. Essa palavra, ela tem poder para transformar as nossas histórias, amém? Meu pastor costuma dizer que evangelho não é anestesia, evangelho é transformação de vidas. É muito mais do que uma promessa para deixar você calmo, é uma palavra para mudar a tua vida. Isso é evangelho. Abra comigo Romanos 6:4. Romanos 6. Mídia, me ajuda aí, a gente vai do 4 ao 11, ok? E eu quero convidar vocês a lerem isso junto comigo em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos ler algo que para o inferno foi algo tão destruidor, porque depois do que Cristo fez naquela cruz, não existe mais peso de condenação sobre aqueles que creem nele, não existe mais julgo sobre aqueles que creem nele. A morte não tem mais poder, as doenças não têm mais poder, por conta daquilo que Cristo fez na cruz. Eu quero convidar você a ler junto comigo Romanos 6:4, todos juntos. Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se da forma que fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Aleluia! Continua, diz assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando se alega com essa verdade, glória a Deus. Se for para ele, você pode aplaudir mais forte. Você pode aplaudir mais forte. Ele venceu a morte para te resgatar. Jesus venceu a morte para tornar você filho de novo, enxertado nele. Se existe júbilo na nossa boca, se existe alegria na nossa casa, se existe esperança no nosso coração, se existe convicção naquilo que nós cremos, se existe fé naquilo que nós pregamos, tudo isso é por causa dele, porque Cristo tornou possível todas essas coisas. A palavra de Deus diz: morte, onde está a sua vitória? Onde está a morte, as correntes que prendiam os meus filhos? Porque a morte foi envergonhada por Cristo naquela cruz. A Bíblia ainda vai além. A Bíblia diz o seguinte: Jesus triunfou sobre a morte, sobre os demônios e todas as autoridades do inferno, e fez de cada uma delas um escárnio público. Jesus envergonhou o inferno por minha e por sua causa. Existe um pastor chamado Paul Washer, e ele diz: eu tenho dado a Cristo inúmeras razões para que ele não me ame mais, mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudar quem ele é. Isso diz respeito a um pai que te ama do jeito que você é. Sabe por que Cristo nos ama? Porque antes da gente se tornar aquilo que a gente se torna sem ele, ele já nos amava. Quando eu cheguei diante dele, eu falei: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Hoje eu entendo que ele não viu o que eu me tornei, ele via aquilo que ele sonhou que eu fosse. Eu estou falando de um encontro que traz você para ser aquilo que ele sonhou que você fosse. Nova criatura significa abrir mão do que eu era para ser aquilo que Jesus deseja que eu seja.
deseja isso, meu irmão, em nome de Jesus, feche teus olhos, eu quero fazer uma oração com você. A gente vai adorar aqui com a Laura, mas eu creio que a tua adoração vai ser diferente, porque existe em você convicção de que você é filho, existe em nós motivos para celebrar a vida de Deus. Pai, eu te agradeço porque para aqueles que talvez tinham expectativas em relação a outra palavra, ela possa parecer dura, mas assim como aquilo que o Senhor compartilhava aos seus, eu creio que essa é a única palavra capaz de trazer para nós vida eterna, salvação, transformação. Pai, eu te agradeço porque eu creio que saiu da minha boca hoje um convite para que haja um encontro que já foi sonhado por você desde aquela cruz. Eu creio que hoje nós veremos filhos voltando para os teus braços. Eu creio que hoje vai cessar todo choro, hoje vai cessar todo medo, toda ansiedade, toda angústia, porque é impossível estarmos próximos do Senhor e não sentirmos a tua presença. É impossível, Pai, ouvirmos a tua voz e o nosso coração não se acalmar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós declaramos que ele se chama Jesus e que o encontro dele com cada um de nós faz mais sentido a partir da palavra dele. Quantos aqui desejam a vida de Deus de uma forma que vai além do seu entendimento? Quantos aqui desejam a vida de Deus mais do que as promessas dele? Quantos aqui desejam a vida de Deus mais do que qualquer outra coisa? Eu quero te convidar então a adorá-lo como um filho faminto, com sede e fome de Deus. E é justamente por isso que eu quero pregar sobre esperança. Porque muitas vezes a gente acha que o tema coragem só entra em cena, Domingos, quando o medo vai embora. A gente acha que a esperança só entra em cena quando o desânimo vai embora. A gente acha que a provisão entra em cena quando a escassez vai embora. Mas na verdade todas essas coisas só vão embora quando o novo de Deus chega. Quando a vida de Deus chega, a morte tem que sair. Quando a esperança se manifesta, todo abatimento e desânimo tem que cessar. Alguém comigo aqui? Quando a provisão que vem dos céus é derramada sobre nós, toda escassez ela cessa, porque o novo de Deus estabelece novas realidades. E nessa semana a gente foi bombardeado por muitas notícias, e eu em especial tive acesso a algumas imagens e ouvi alguns testemunhos sobre o Rio Grande do Sul, e deixou muito mal. Ouvi, por exemplo, coisas que fizeram com crianças em abrigos, porque quando alguém perde a vida no meio de uma catástrofe, é algo que não dependeu de ninguém, é um fenômeno natural, a gente não tem controle. Mas quando um homem decide fazer mal a uma criança vulnerável, isso fala a respeito de alguém que decidiu fazer o mal, mesmo podendo não fazer. Mas a Bíblia fala que pecado não é só o mal que fazemos, mas pecado também é o bem que poderíamos fazer e escolhemos não fazer. E essa semana me edificou muito ver a mobilização de pessoas na linha de frente, igrejas se mobilizando, famílias se mobilizando, médicos, voluntários, socorristas se mobilizando. E apesar do cheiro, apesar dos desafios, apesar das doenças, apesar das ameaças, apesar das retaliações, eles são imparáveis, estão dormindo muito pouco, comendo muito pouco, mas a alegria deles em cada resgate, a alegria deles em cada família que eles estão conseguindo de alguma forma afetar, irmão, isso gera em nós, como igreja, como brasileiros e como povo de Deus, uma esperança. Porque aqueles que perderam a esperança na humanidade, você vai olhar nos comentários, a preocupação deles é só com os animais. Você já deve ter ouvido ou lido essa frase em algum lugar: quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu me apaixono pelos animais. Na verdade, todas as vezes que eu ouço alguém falando isso, para mim nada mais é do que o grito de socorro de alguém que quer acreditar, mas por conta de alguma ferida ou algum trauma, decidiu não acreditar.
Mas nessa manhã eu vim aqui declarar: eu creio, eu tenho esperança na igreja de Jesus, eu tenho esperança no Brasil e nos brasileiros, eu tenho esperança nas famílias, eu tenho esperança no futuro, eu tenho esperança que o nosso amanhã vai ser melhor do que hoje. Alguém comigo aqui? Eu tenho esperança que os nossos filhos, eles irão mais longe do que nós fomos, os nossos filhos serão mais crentes e apaixonados por Jesus do que nós somos. Eu tenho esperança, irmão, que aquele lugar que foi tão afetado vai viver a dupla honra de Deus, que no meio de toda ferida, no meio de tudo que foi lançado sobre eles como caos, como falta naquele lugar, Deus irá fazer uma coisa nova. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? E aí ontem a gente fez uma festinha de aniversário da Chloe, nossa filha caçula. Ela fez 2 anos. A gente tem a Cessi, que vai fazer 11. A gente tem o Ben, que vai fazer 4. E a Chloe ontem fez 2 anos. No meio da festa eu recebo a notícia que uma família de ovelhas nossas, um casal, perdeu um bebê recém-nascido. E esse é o desafio do ministério. Você sai de uma festa de aniversário da sua filha, você vai orar antes do sepultamento do filho de alguém. E a gente estava no corredor, e aí chega o pai. E eu não vou dar muitos detalhes para não expor, mas me edificou muito. E eu decidi no corredor daquele hospital pregar sobre esse tema hoje de manhã, porque eu vi a esperança nele. Ele falou: pastor, a gente orou e fez tudo o que pôde, o Senhor recolheu para si. Eu agradeci pelo tempo que eu pude ser pai dele, 16 dias. E agora a minha esperança é que o meu outro bebê, que são gêmeos, ele fortaleça, ele seja curado. E eu vi um pai que ele estava caminhando entre o luto e a esperança. Alguém que estava caminhando entre o caos e a expectativa. Irmão, e é exatamente assim a nossa jornada de fé. A nossa jornada de fé, Diniz, não é marcada só por topos. A nossa jornada de fé não é marcada só por tempos bons ou ventos favoráveis. A nossa jornada de fé não é marcada só por boas notícias. A nossa jornada de fé também é marcada por coisas que fogem ao nosso controle. Também é marcada por notícias ruins que batem a porta. Eu costumo dizer que nenhum gigante envia um telegrama antes de se apresentar. Não, eles aparecem da noite para o dia. Tempestades surgem da noite para o dia. Alguns desertos emocionais que a gente enfrenta começaram da noite para o dia. Mas assim como, recebe isso aqui alguém em nome de Jesus, alguns desafios surgiram da noite para o dia, assim também eles cessarão na sua história em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Levante suas mãos. A palavra de Deus diz que o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz que o Senhor não está indiferente às nossas lágrimas. Por acaso o Senhor não recolhe cada uma delas no seu odre? Cada uma delas está sendo computada. Cada lágrima no dia da crise é uma semente que vai gerar frutos que ecoarão na eternidade. Deixa eu profetizar sobre alguém aqui nessa manhã. Você não vai desanimar apesar dos desafios. Você não vai parar no meio da tua jornada a despeito dos teus inimigos. Você não vai sucumbir. Você não vai retroceder. Não, existe uma firme expectativa e uma esperança. Cremos que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos, nós não achamos, nós sabemos que agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir. Por isso nós declaramos, declare com autoridade, diga: eu declaro, diga: eu creio que em meio a todo caos há uma palavra de esperança. Diga: e a esperança tem um nome, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, muita gente desanimou em relação à esperança porque tentou nomear de esperança coisas, pessoas, circunstâncias que não são esperança em si. A esperança é só uma pessoa e a esperança só carrega um nome. Mas às vezes colocamos a nossa esperança, Dani, a nossa expectativa em uma promessa, em uma porta, em uma pessoa, em um contrato, em um relacionamento. E se esse relacionamento não floresce, se esse contrato não sai, se essa porta não se abre, a gente vê a nossa esperança indo embora. Mas a responsabilidade é nossa. Ancoramos a nossa expectativa em algo que é volúvel, em algo que se move, em algo que é líquido. Zygmunt Bauman, um dos maiores sociólogos contemporâneos, ele fala a respeito de sociedades líquidas, ele fala a respeito de relacionamentos líquidos.
Tudo que era firme e sólido está sendo liquefeito. A família tradicional, a nossa fé em Deus, as instituições, os balizadores culturais, sociais, tudo isso está sendo liquefeito. Então, aquilo que antes era firme, agora é relativo. E o problema é que a gente está vendo a nossa geração colocando a nossa firme esperança em algo que é volúvel. Homens mudam, promessas falham, negócios fecham, governos caem, mas as minhas palavras, diz o Senhor, permanecem para sempre. Então, igreja, a gente não pode abrir mão da esperança. É um recurso, Deus nos deu, é uma ferramenta, é uma linguagem, mas precisamos colocar a nossa esperança na pessoa certa. Quando a minha esperança está em Jesus, ninguém me decepciona mais. Por quê? Porque eu não esperava de ninguém mais do que eu espero de Jesus. Billy Graham, ele fala que um dos motivos pelos quais andamos ansiosos é porque ancoramos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade. Se a minha esperança está em Deus, ela não falhará. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Engraçado, tem pessoas que perderam esperança na igreja. Olha para mim. O meu antigo pastor, ele era safado. Tem muitos pastores safados. Tem muitos. É um número menor do que tem de pastores sadios, mas tem muitos. Muitos conhecidos, inclusive, relevantes. Eu perdi a minha esperança na igreja porque o meu líder me feriu. Tem muitos líderes que ferem. Eu já errei várias vezes, talvez vou errar em algumas outras. Somos humanos, passíveis de erro. Mas sabe o que é interessante? Você se feriu talvez numa relação de trabalho, mas não parou de trabalhar. Você se decepcionou talvez com uma namorada, mas você não deixou de namorar. Mas nós nos ferimos com a igreja e decidimos abrir a mão da nossa esperança na igreja. Irmão, não deixe que uma experiência pessoal remova de você uma expectativa sobrenatural. Não é sobre um homem, não é sobre um líder, não é sobre uma placa. Vamos, alguém comigo? Não é sobre uma denominação. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu tenho esperança na igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo na igreja evangélica, eu falo na igreja de Jesus. Eu tenho esperança no corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando da sua família e da minha. Quando a gente está junto, debaixo do mesmo propósito, irmão, somos imparáveis. O que é esperança? Segundo o dicionário, esperança é um substantivo feminino, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Segunda definição, é uma expectativa, espera, aguardo, é uma confiança. Sabe, a esperança tem uma variável também que é esperançar, é esperar, ter expectativas em algo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Se nós como crentes, quando eu falo crentes eu não falo evangélicos, aqueles que creem em Deus, perdemos a nossa esperança, perderemos também a nossa alegria. E tudo que o mundo não precisa é de um crente chato, rabugento e sem vida. Você tem que ser mais otimista do que todas as pessoas onde você trabalha. Você tem que ter uma esperança, uma expectativa maior do que todas as pessoas que te cercam. Não faz sentido alguém que não carrega o Deus do impossível dentro de si ter mais expectativa e uma impossibilidade do que nós. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo sobre a história do Elon Musk e eu estava vendo como que surgiu a ideia, por exemplo, daqueles trilhos magnéticos subterrâneos. Um dia ele estava no trânsito na Califórnia, acho que em Los Angeles, e ele viu aquele trânsito que é surreal, irmão. Los Angeles, Nova York, eu não lembro se Detroit, são algumas das cidades que tem o pior trânsito. Ele estava no meio do trânsito parado, ele falou, tem que ter um jeito melhor para fazer isso aqui. E aí surge a ideia de fazer linhas subterrâneas, magnéticas, em que os carros elétricos pudessem entrar e se locomover em alta velocidade sem nenhum tipo de acidente ou qualquer problema. E aí ele começa a criar debaixo do parque industrial de uma das suas empresas um protótipo. E esse cara começa a pensar, e por que a gente não consegue ter mais assertividade em lançar foguetes
do que a NASA, por exemplo. A iniciativa privada costuma ter muito mais resultado do que algumas iniciativas estatais ou do governo. E aí ele lança a SpaceX. E para resumir, eu comecei a ler a história desse cara e eu falei: não é possível que alguém que talvez não creia no Deus do impossível se mova mais por impossibilidade do que o povo de Deus. A gente fala sobre tocar uma cidade, parece utopia. Alguém está pensando em fazer algo muito maior e não carrega o poder sobrenatural que a igreja de Jesus carrega. Pensamos em mudar a história de uma geração, parece poesia, parece que a gente está falando um jargão, mas tem uma agenda querendo afetar a sexualidade dos nossos filhos, roubar a pureza deles, e eles acreditam que se forem estratégicos e estiverem paciência, eles vão afetar toda uma geração, eles vão afetar toda a cosmovisão de uma próxima geração. Igreja de Jesus, nós temos algo que não podemos abrir mão: a esperança, a confiança, a expectativa de que o Deus do sobrenatural vai operar coisas sobrenaturais de forma natural. Nós precisamos confiar e nos agarrar na certeza de que o impossível diante de Deus se torna inevitável. Aquele que andou sobre as águas, aquele que trouxe Lázaro de volta dos mortos, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, ele vai fazer de novo. Alguém comigo aqui nessa manhã? Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Esperança não nos decepciona. Então o que é esperança? Fala comigo. Esperança é uma expectativa em relação ao novo. Segundo tópico da mensagem de hoje. Pastor, eu já entendi o que é esperança, mas como eu posso me mover em esperança? Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você precisa se apegar à esperança que professa, senão você vai dizer para todo mundo que Jesus cura, mas quando a doença bate na porta da sua casa, você vai ter dúvida se de fato Ele é capaz de curar. Você precisa se apegar à esperança que você professa, senão você vai dizer para todo mundo que Deus é o Deus do impossível, mas quando a impossibilidade é você que precisa, você vai ter dúvida se de fato ela vai acontecer. Precisamos nos apegar à esperança que professamos, senão a gente vai começar a ter uma fé que ela não é só teológica, mas ela se torna só simbólica, quase esotérica. Não, a gente tem que ter uma fé racional. Eu sei porque sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, eu sei que os meus inimigos serão abatidos, os que tentarem me parar serão parados. Vamos, alguém? Os que tentarem me confundir serão confundidos, porque há sobre mim a cobertura do sangue de Jesus, e eu sei que o sangue do Cordeiro é suficiente para me livrar de tudo que tente me parar, para remover toda mácula, toda mancha, toda condenação. Eu sei que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim, e a partir da sua entrega eu fui feito justiça de Deus. Eu sei que os meus filhos viverão coisas que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no meu coração, mas Deus prometeu que os filhos e os filhos dos meus filhos seriam abençoados debaixo de uma bênção geracional. Eu sei que toda maldição hereditária foi quebrada em Jesus, e que uma bênção foi estabelecida, e ela vai escorrer sobre geração e geração, e eles contarão as grandiosidades dos feitos de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Se você não professa alguma esperança, você não tem responsabilidade de se apegar a nada. Olha para mim, eu quero ser bem pastoral com você nessa manhã. Você está recebendo algo de Deus? Diga amém. Se você não está pronto a se apegar a algo, não professe, senão o que você professa é um desserviço. Se você não está pronto a confiar, nem fale sobre. Espere o processo ser concluído dentro de você, porque isso gera confusão. Eu coloco na legenda de um post algo sobre Jesus, mas nada no entorno da minha história aponta para Ele. Coloco uma foto de biquíni, seminua, e um post sobre Jesus. Nada nessa mensagem corrobora ou é coerente. Pastor, mas é um processo. Viva o processo, depois professe. Não se exponha, é uma proteção para você. Você está comigo? Não se exponha, viva o processo.
E eu estou falando isso por zelo. Olha para mim, irmão. Não é por um controle, não é por uma questão nem de moral ou conduta. Estou falando por zelo. Por quê? Porque a partir do momento que eu professo, eu tenho uma responsabilidade de me agarrar àquilo que eu professei. 2017, quando eu quase morri, a minha fé foi testada, mas principalmente a minha mensagem foi colocada em xeque. Porque na noite anterior da minha internação, eu orei por enfermos e eles foram curados. Eu preguei sobre uma fé que gera milagres. Na noite seguinte, eu estou num CTI de fralda lutando para sobreviver. Eu não tinha o direito de me abater, porque por anos eu preguei para quem estava abatido que eles precisavam se levantar. Mas se eu nunca tivesse professado isso, eu não tenho responsabilidade. Agora, se eu professo, eu preciso me agarrar àquilo que eu professei. Se eu falo que Deus é suficiente para suprir, irmão, se eu prego aqui que a visão carrega a provisão, não dá para eu apontar para a igreja uma visão que Deus nos deu e falar em algum momento que a provisão não veio. Ou eu vi errado, ou o que eu estou ensinando está errado. Porque precisamos ter mais responsabilidade com aquilo que professamos. Mas quando a gente se apega com firmeza ao que professamos, nos tornamos imparáveis. Eu vou ler de novo, Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. 11.200 famílias online, Bolívia acabou de conectar. Glória a Deus. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vou ler de novo, olha para mim. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui fala sobre alegria, paciência e perseverança. Que a esperança, ela renova a minha alma. Eu preciso estar alegre na esperança. Uma esperança que gera abatimento não é esperança. Uma esperança que me deixa angustiado não é esperança. Pelo contrário, a esperança expulsa a angústia. A esperança coloca em retirada os pensamentos de morte, de dúvida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu preciso ser paciente na tribulação. O que significa paciência na tribulação? É saber que o meu socorro vem. Eu não sei em que momento, mas eu sei que ele vem. Todos os dias abrir a janela e ver: não é hoje, mas amanhã eu creio que pode ser o dia. Não é hoje, mas amanhã, até que um dia, assim como do nada uma má notícia chegou, de repente uma boa nova vai chegar também. Você crê nisso? Um dia o médico falou: você tem que ser internado às pressas, talvez a gente precise abrir o seu coração. Mas um dia um médico também falou: você vai receber alta amanhã, você volta para casa. Um dia eu e a Kezinha recebemos no dia 7 de fevereiro, no meu aniversário, uma carta de despejo na caixa de correio lá em Miami. Um dia eu e a Kezinha recebemos no dia 7 de fevereiro, no dia do meu aniversário, 2 ou 3 anos depois, uma carta da imigração com o nosso green card. Então guarda isso aqui, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que no lugar da vergonha, o Senhor tem para nós dupla honra. É no lugar. Não é num lugar periférico, não é num lugar parecido, não é num lugar próximo, é no lugar. Você foi envergonhado no teu casamento, é nesse lugar que Deus pode redimir você e a sua casa. Você foi ferido na sua saúde, é nesse lugar que Deus pode restaurar a tua saúde e mudar a tua sorte. Alguém comigo aqui diga amém. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me alegrar na esperança. Eu não vou me abater enquanto eu espero. Não, eu estou feliz, eu estou animado. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu estou alegre na esperança. Segunda chave: eu preciso ser paciente na tribulação. Está doendo, mas vai passar. Está confuso, mas vai passar. Ainda bem que eu vi Jesus. As portas não estão se abrindo, mas vai passar. Davi recebe unção de rei, anos depois assume o reinado. José recebe um sonho de Deus, anos depois o sonho se torna realidade. Você recebeu uma palavra desde o ventre da tua mãe, anos depois várias delas já se cumpriram. E as que não se cumpriram, pastor, vão se cumprir em nome de Jesus. Você só precisa se alegrar na esperança.
ser paciente na tribulação. E a terceira chave, perseverar na oração. Olha para mim, eu conheço empresários que perderam tudo insistindo em uma ideia só por conta de ego. O cara dilapidou patrimônio, o cara perdeu o casamento, o cara se cansou só para não dar o braço a torcer, que não era uma boa ideia, um bom negócio. Ele perseverou até perder tudo. Eu conheço pessoas que persistiram em relacionamentos que sabiam que não eram saudáveis. No namoro só briga, angústia, choro. No noivado idem. Mas a gente acredita que uma aliança no dedo vai mudar tudo que os anos de relacionamento pré-casamento não mudaram. Em casa, um inferno dentro de casa. A gente perseverou com a ideia de que ia ficar tudo bem. Sabe o que é interessante? Muitas vezes não temos dificuldade em perseverar em coisas que nos trazem morte ou abatimento, cansaço, ruína. Mas é um desafio para a gente perseverar naquilo que traz vida, redenção, milagre. Se a gente falar sobre orar por 1 hora, parece um sacrifício. Se eu passar 20 minutos da mensagem, algumas pessoas estão em cólica. Perseveramos para zerar séries do Netflix, não conseguimos perseverar em 30 minutos orando. Perseveramos para fazermos algumas faculdades, como eu falei há 2 semanas atrás. Quem tem 3 pós-graduações não pode dizer para Deus que não tinha tempo para ler 4 evangelhos. Perseveramos para conquistar patrimônio. E aí quando a gente está velho já e o patrimônio foi estabelecido, a gente percebe que perdemos muito tempo sem viver propósito e chamado, porque a gente acumulou coisas que agora nem vai usufruir mais. Estamos no final da jornada. Mas a palavra de Deus diz: você precisa se alegrar na esperança, você precisa ser paciente na tribulação, e você precisa perseverar na oração. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Salmos 39:7 diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? O salmista reafirma, ele diz: a minha esperança está em Ti. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus, feche seus olhos. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. O tema da mensagem de hoje: igreja viva. Eu quero falar sobre uma igreja viva, sobre o lugar que Deus te posicionou nele. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quais são as bênçãos que a gente recebeu? Bênçãos espirituais. Qual o ambiente onde elas estão? Nas regiões celestiais. E como que eu tenho acesso a isso? Através de Cristo Jesus. Quando eu sei onde a bênção está, quando eu entendo o ambiente em que ela se move, quando eu entendo qual é o único nome que me dá acesso, eu começo a usufruir. Tem muita gente que está perguntando por que Deus ainda não me abençoou. É porque você não entendeu. Deus não vai te abençoar. Deus já te abençoou, mas você precisa acessar através de Cristo Jesus as bênçãos espirituais que estão depositadas nas regiões celestiais. Alguém está comigo? Diga amém. Então o que a gente entende é que tudo aquilo que eu não tenho consciência, eu não tenho acesso. Se eu sou filho, mas eu não sei que sou filho, eu caminho como escravo. Se eu sou herdeiro, mas eu não entendo sobre herança, eu caminho como alguém que não tem herança nenhuma. A Bíblia diz que por mais que o herdeiro seja dono de tudo, de nada ele difere de um escravo, porque não acessa a herança do pai até que tenha maturidade. A Bíblia, quando fala de maturidade, em alguns momentos a maturidade ela está apontando para entendimento, consciência, revelação. Ou seja, enquanto o filho não tem maturidade, consciência e revelação da herança que carrega, ele não pode acessá-la. Irmão, você tem noção que tem gente que vai morrer salvo em Cristo Jesus, mas vai viver de forma miserável porque não conheceu as facetas do caráter de Deus? Se você conhece o Deus que salva, mas não quer ouvir e aprender, entender, discernir, mergulhar no caráter de um Deus que cura, você pode morrer doente e ser salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque fomos salvos pela graça mediante a fé. Confessamos com a nossa boca, reconhecemos Jesus como Salvador, nós mergulhamos nas águas do batismo, morremos para a velha vida, nascemos para o novo de Deus. Você é salvo. That's it. Mas prosperidade, cura, governo, tudo isso
você pode não acessar e não vai diferenciar nada na tua salvação. É como galardão, por exemplo. Qual que é a diferença de galardão para salvação? Tem pessoas que vão ser salvas e não terão galardão, tem pessoas que vão ser salvas e serão galardoadas, porque Deus é um Deus galardoador, e essa palavra é difícil para falar, né? Então, se você aceitou Jesus, reconheceu como Salvador, mas você não quer fazer nada com o talento que recebeu, você não quer pregar, você não quer se mover, você não quer servir, você crê em Jesus, você tem uma vida com Deus, você morreu salvo, mas você não vai ter pedras na tua coroa, você não vai ter galardão. Irmão, a vida que Deus tem para nós não é uma vida de sobrevivência, é uma vida de governo e autoridade. E é sobre isso que eu quero falar, e por isso que o tema da mensagem de hoje é Igreja Viva. Não é só sobre ser igreja, mas é sobre ser uma igreja viva, gloriosa, triunfante, poderosa, que se move em milagres, que carrega testemunhos, que aponta para Jesus, que não negocia a sua fé, que não tem medo do inferno, que permanece. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma igreja ousada, é uma igreja próspera. Pastor, eu não gosto de misturar prosperidade com o evangelho. Então não é o evangelho que você tem que ler, porque o evangelho traz mais a temática de dinheiro do que várias outras temáticas que a gente acha às vezes que são mais profundas ou que tem a ver com mais santidade. O evangelho fala a respeito de um reino, que nesse reino não há falta. Aquilo que homens morrem para conquistar na terra, Deus usou como matéria-prima para pavimentar as ruas dos céus. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão, Ele é o dono do ouro e da prata, nele não há falta. Então não dá para falar do evangelho completo apresentando o Cristo incompleto. Não podemos apresentar Jesus como homem, não como Cristo. Não podemos apresentar Ele como Senhor e não como Salvador. Não podemos apresentar o Jesus morto e não apresentar o Jesus ressurreto. Então, quando você apresenta Cristo em parte, não é Cristo que você está apresentando. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus veio como homem, mas a humanidade dele não desconstruiu a divindade dele. Era 100% homem, 100% Deus. Se despiu de toda a glória humana, mas ainda assim era revestido da glória de Deus. Irmão, falar de igreja viva é a gente trazer de novo para o lugar onde nunca deveria ter saído, o entendimento de qual é a identidade da igreja de Jesus. Porque sem perceber você pode se tornar mais evangélico do que cristão. Sem perceber, você pode se tornar mais membro da Lagoinha Alphaville do que ter o entendimento da identidade de filho de Deus. Eu tenho um livro chamado A Resposta que Você Precisa, e um dos capítulos desse livro eu falo sobre o Jesus evangélico. Se o único Jesus que você conhece é o Jesus que uma igreja evangélica te apresentou, você corre um sério risco de conhecer um Jesus evangélico, mas não necessariamente conhecer o Jesus de Deus. Se o único Jesus que você conhece é um Jesus que a igreja católica te apresentou, você corre um risco de conhecer um Jesus católico, mas ainda assim, talvez não conhecer o Jesus de Deus. Por quê? Porque nos apresentam Jesus, mas Ele quer se apresentar para a gente pessoalmente também. Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de caminhar com você. Alguém comigo aqui? Uma igreja poderosa, uma igreja que conhece a sua identidade, conhece o seu Senhor. Como obedeceremos se não sabemos o que Ele espera de nós? Como seremos parecidos com alguém que não conhecemos? Se cristão significa uma cópia, um pequeno Cristo, como seremos uma expressão diminuída, eu vou usar entre aspas e com muito zelo isso, do Cristo, se não sabemos como é a matriz, como Ele é? Irmão, a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E eu quero desafiar você a caminhar à altura da identidade que você tem, porque é um desperdício você ser um filho de Deus e caminhar como um homem comum. É um desperdício você fazer parte de um reino inabalável e você viver sendo abalado por coisas cotidianas. É um desperdício você ter sido gerado na eternidade e carregar promessas que apontam para a eternidade, mas ficar ansioso por causa da próxima semana e do desafio do mês que vem. É um desperdício você ser chamado por um Deus sobrenatural para caminhar de forma sobrenatural, mas a sua mentalidade ainda ser uma mentalidade natural. Eu estava esses dias conversando com o pastor Gustavo Paiva de Brasília, e a gente estava falando sobre os desafios de pastorear nessa geração. Cada geração teve os seus desafios. A gente chegou no consenso. Um dos maiores desafios de pastoreio nessa geração é que temos muitos cristãos que não carregam uma mentalidade cristã.
A sua mentalidade, os coaches chamariam de mindset, o seu mindset, sua cosmovisão, o seu conjunto de crenças, a forma como você enxerga o mundo, precisa ser redimida para que você enxergue o reino. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar, é uma condicional, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu não nasci de novo, eu não me torno um ser espiritual. E se a minha mente não nasce de novo, eu não consigo ter a mentalidade de Cristo, eu não consigo enxergar o que Deus enxerga, entender o que Deus fala, e com consequência, eu não vou conseguir viver o que Deus tem para mim. Alguém está comigo ainda? Diga amém. O que é uma igreja viva? É uma igreja que não é 1 centímetro a mais e também não é 1 centímetro a menos daquilo que Deus nos estabeleceu. Carregamos a autoridade dada por Jesus para ligar e desligar na terra aquilo que será ligado e desligado nos céus. Recebemos de Deus a chave do seu reino. Somos filhos, não mais escravos. Deus não te deu uma carteira de trabalho, Ele te deu uma certidão de nascimento. Você é filho de Deus, você nasceu de Deus, você faz parte do reino de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, irmão, a gente precisa entender como as embaixadas funcionam, Pedro. Nenhum embaixador pode se tornar embaixador de uma nação a qual ele não foi gerado. Embaixadores não são estrangeiros. Eles representam uma nação estrangeira em outra terra, mas eles representam a nação em que eles foram gerados. Quando a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo, um pré-requisito básico para você ser um embaixador é você ter nascido nesse reino. Se você nasceu no reino de Deus, a sua casa se torna uma embaixada do reino de Deus. Você é um embaixador do reino de Deus. Sabe como funciona com os embaixadores? Eles têm passaporte diplomático, por exemplo. Uma nação não pode tocar neles. Por quê? Porque eles têm imunidade diplomática. As nações respeitam a autoridade que foi confiada a esses homens de tal forma que só a lei do país em que ele nasceu e ele representa pode julgá-lo. Irmão, quando a gente começa a entender um pouco mais como funcionam essas relações diplomáticas, a gente começa a ter um pouco mais de entendimento da profundidade que é quando a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Para tocar em você, precisa falar com Ele primeiro. Para mexer em você, precisa mexer nele primeiro. Por quê? Porque eu não sou daqui, eu estou aqui. Eu vim do reino do meu Pai. O céu não é o lugar que eu vou, é o lugar que eu vou voltar. Eu vim de lá, fomos gerados na glória, fomos estabelecidos em glória, carregamos a própria vida de Deus. Há dentro de você o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O poder de ressurreição foi dispensado em você. Você carrega isso, irmão. Pode estar parado, pode ser esquecido, pode ser negligenciado, talvez você nem saiba o que carrega, mas está aí. Quando você tem consciência, isso é ativado, e quando isso é ativado, você tem acesso, e quando você tem acesso, algo sobrenatural começa a acontecer. Uma igreja viva, uma igreja que sabe quem é, e quem sabe quem é, sabe o que pode, e quem sabe o que pode, para de pedir favor e começa a viver promessas. Para de pedir como favor aquilo que Deus já estabeleceu como herança. Guarda isso, irmão. A gente precisa parar de pedir como favor o que Deus já estabeleceu como herança. Você é salvo em Cristo Jesus, então você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Existe uma herança justa estabelecida por Deus para você, e não foi dada porque você merece, foi dada porque Ele é bom, e as misericórdias dele se renovam todos os dias, e Ele decidiu repartir entre os seus filhos aquilo que só o seu único filho tinha direito. O único filho de Deus, o unigênito de Deus, acessa a morte para ressuscitar como primogênito de Deus, ou seja, primeiro de muitos. Então Jesus experimenta a morte que era minha, para que eu possa experimentar a glória que era dele. Jesus recebe o juízo que era meu, para que eu possa usufruir da justiça que era dele. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você não se tornou justiça porque é justo, você se tornou justiça porque recebeu justiça. É herança. Alguém está comigo ainda? Tudo que existe mais poderoso no reino de Deus não pode ser conquistado. Ele tem que ser derramado, confiado, estabelecido. Você não poderia conquistar a salvação, mas se você crê em Jesus, você recebe a salvação. Você não poderia conquistar a herança não se compra, não se negocia, mas se você se torna filho de Deus, você recebe a herança. Pastor, eu sou um homem bom, eu faço atos de justiça social. Legal.
mas isso não torna você justiça de Deus. O que torna você justiça de Deus é o próprio Deus. Então tudo que a gente carrega de mais extraordinário, glorioso, tudo que você tem de superior, você recebeu em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu não lembro quem é o autor dessa frase. Ele diz que tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo que você vê de mal sou eu. Cara, eu gosto do pastor, às vezes ele prega bem, é Jesus, irmão. Cara, ele tem uma visão, às vezes ele fala umas coisas que parecem loucura, depois a gente está vivendo, é Jesus. Cara, o pastor nem sempre ele está com o melhor humor, esse sou eu. Nem sempre ele está, esse sou eu. E essa é a loucura. Um Deus extraordinário comissionou um povo ordinário para viver coisas extraordinárias. A Bíblia diz que somos como vaso de barro que carrega um tesouro precioso. O tesouro é precioso, Lucas, mas o vaso é de barro. Mas o tesouro é precioso, é caro, mas o vaso é de barro. As duas coisas elas conseguem coexistir, uma não anula a outra. A nossa fragilidade não anula o fato de carregarmos algo inabalável dentro de nós. As nossas limitações não anulam o fato de quando recebemos essa porção de Deus, começamos a carregar algo ilimitado dentro de nós. Então, uma igreja viva é uma igreja que entende as suas limitações, mas entendeu o que se tornou quando Jesus entrou na sua história. Podemos viver milagres porque conhecemos um Deus de milagres. Podemos ser prósperos porque conhecemos a faceta de um Deus que é provedor, Jeová Jireh. Podemos caminhar em glória porque fomos revestidos pela glória de Deus. Não teremos mais medo da morte porque Deus nos chamou de volta para esse projeto de eternidade. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém está feliz com Jesus aqui? Alguém está recebendo algo de Deus? Cadê os incendiários? Não me abandona. Aleluia. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, olha para mim, irmão, é uma igreja que sabe quem é, tem consciência da sua identidade e por consequência tem consciência da sua herança e por consequência tem consciência do seu poder e autoridade. É uma igreja que não se rasteja. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem fez as promessas que eu carrego, eu sei quem me chamou, e quem me chamou sustenta o chamado que deu. Eu sei quem é o meu bom pastor, e a palavra de Deus diz que os meus inimigos virão contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Então, uma igreja viva é uma igreja que tem consciência. O mundo pode falar o que for, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Podem ter ruídos, levantes, tempestades, gigantes, fornalhas, aquecidas várias vezes mais. Podem ter leões, mas a palavra de Deus nos garante que se estivermos em Cristo Jesus, para tocar em nós, precisa ter uma autorização de quem nos guarda. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Agora, pastor, se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu consigo viver a plenitude do que Jesus tem para a igreja? Não, isso é um pré-requisito básico. Mas existe outro pilar fundamental: revestimento de poder. A igreja é poderosa quando ela é revestida de poder. Vocês estão comigo ainda? A igreja é poderosa quando ela é revestida de poder. O que é um revestimento? Eu gosto sempre de usar essa analogia. É como alguém que foi vestido e depois então foi revestido. Quando você nasceu de novo, a sua antiga natureza morreu e uma nova natureza foi estabelecida. Então você foi vestido com essas vestes. Natureza carnal morreu para que pudesse então você ser vestido com vestes de justiça. Você se tornou justiça de Deus. Você se tornou filho de Deus, herdeiro de Deus. Mas existe uma nova camada que é colocada sobre a igreja, que é o revestimento. Ou seja, alguém que foi vestido do novo de Deus, agora é revestido do poder de Deus. Quando isso acontece na Bíblia? Atos 2. Havia uma promessa que foi liberada pelo profeta Joel: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos
e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Quando Jesus ele volta dos mortos, ele relembra os discípulos daquela promessa. Ele fala: olha, vocês vão curar enfermos, vocês vão libertar cativos, vocês vão viver milagres, vocês vão fazer história, mas não se esqueçam do que o meu pai falou através do profeta Joel: o Espírito será derramado. Então permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, olha para mim, não se distrai. Jesus está dizendo o que eles vão fazer, mas Jesus está dando uma condicional para que eles façam. Vocês vão fazer tudo isso, mas antes recebam. Vocês vão até os confins da terra, mas antes recebam. Vocês vão curar enfermos no meu nome, mas antes recebam. Vocês vão libertar cativos, mas antes recebam. O que Jesus está estabelecendo? Um princípio. Deus não envia a igreja para o mundo sem antes ter enviado o Espírito para a igreja. Quando o Espírito é derramado sobre a igreja é derramada sobre o mundo. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não resistirão contra a igreja. Por quê? Porque uma igreja viva, gloriosa, revestida, ela é imparável. Qual é a diferença entre uma igreja revestida e não revestida? É a diferença de Pedro antes e depois do batismo do Espírito Santo. Pedro antes do batismo, ele é impulsivo, ele é carnal, ele é sanguíneo, ele é inconstante. Ele ama Jesus, mas ele nega Jesus. Ele fala para Jesus: de forma alguma vamos permitir que você seja entregue. Mas quando Jesus é entregue, então ele fala que não sabe quem Jesus é, nega 3 vezes e foge. Esse mesmo Pedro, revestido de poder, caminha pelas ruas da cidade e a sombra dele cura os enfermos. Esse mesmo Pedro, revestido de poder, abre a sua boca e com a sua pregação milhares são salvos. Irmão, o que mudou? Mudou tudo, porque o revestimento de poder faz com que você caminhe, milite, se mova debaixo de uma habilidade extraordinária e sobrenatural. A unção é uma capacitação sobrenatural para tornar natural aquilo que de forma natural seria impossível. É impossível. Você foi revestido, é inevitável. Você vai chegar em ambientes, eles vão mudar. Por quê? Você chegou. Porque você é bom ou não? Porque você carrega algo bom. Você é um vaso de barro passeando pelas ruas da cidade, mas você carrega um perfume precioso, e você carrega um tesouro precioso. Então o perfume de Jesus muda a atmosfera, e o tesouro que Jesus depositou muda tudo ao teu redor. Você vai abrir a tua boca e coisas vão acontecer. Você vai profetizar e milagres vão ser liberados. Você vai se posicionar e as portas do inferno não resistirão. Você vai se posicionar no lugar que Deus te plantou, e não importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das retaliações, os inimigos que tentaram te parar serão parados, os que tentaram te confundir serão confundidos, serão reduzidos a nada. Os inimigos de Deus envergonhados e estabelecidos debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque você foi revestido de poder. Não é sobre você, é sobre o poder que flui em você. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. Não é sobre você, é sobre o Deus que te chama. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Uma igreja viva é uma igreja consciente, é uma igreja que sabe da identidade que tem. Uma igreja viva é uma igreja que foi revestida de poder. E vamos ser sinceros, o que nos diferencia de qualquer clube social, senão as coisas sobrenaturais que Deus dispensou sobre nós? Você vai aqui no Alphaville Tênis Clube, e se você remove o Espírito Santo da igreja, a única diferença é que eles têm um espaço mais legal do que o nosso. Não vai ter nada diferente. Se você pega qualquer clube, se você pega qualquer organismo social, qual que é a diferença da igreja sem o poder? Nenhuma. É um ajuntamento de pessoas. Mas e quando vem o poder? Aí a gente se torna uma agência dos céus na terra. Aí nos tornamos imparáveis, inabaláveis, irresistíveis. Ninguém poderá te resistir. Por isso que a palavra que vem no meu espírito quando vem essa pergunta: o que seria alguém que aceitou Jesus tendo uma vida mediana na terra? Desperdício. Você é um desperdício. Se você caminha ao lado de um Deus de milagre, mas não anseia por viver milagres. Se você caminha com Deus de aliança, mas não conhece a aliança que carrega. Se você caminha ao lado de Deus de promessas, mas nem sabe quais são as promessas que tem. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Alguém que não sabe as promessas que tem se move como alguém que não tem promessa nenhuma. Mas tem uma criança correndo lá no final. Se os diáconos puderem, por favor, me ajudar. A não ser que ela esteja sendo batizada com o Espírito Santo. Aconteceu no culto da manhã hoje. Não, é sério, uma criança foi batizada com o Espírito Santo no meio da aula do Kids. Isso tem acontecido com cada vez mais frequência.
Porque não existe um Espírito Santo mirim. O mesmo Espírito que habita em você habita nas crianças, amém? O dia que a gente estava? Difícil, irmão. Eu estou liberando 30 minutos aqui de palavra revelada. Você não lembra do último tópico? Me ajuda. Só abrir um parênteses aqui. Não estou implicando não, mas é só para... Sabe uma coisa que eu amava nos americanos? Isso me constrangeu. Eles anotam tudo. Não é verdade, mano? Cadê o Lucão? Lembra do Pastor Eric? Pastor Eric, era o meu pastor americano na igreja de Miami. Vai pregar o que hoje, pastor? Esses dias ele veio, vai pregar o que? Cara, eu vou pregar aquela mensagem que você pregou em março de 2022 sobre uma fé inabalável. Falei, você tem aí? Tem, eu anotei tudo. Ele tem os esboços, as chaves, por quê? Porque às vezes, irmão, o que nos impede de acessar a revelação que recebemos no domingo é o fato de não meditarmos nela até que ela se torne uma realidade. Aí a gente é atropelado pela revelação que recebe na quarta-feira e pela revelação que a gente recebe na sexta. As revelações não são para entreter, as revelações são para serem vividas. Eu preciso me apossar disso, meditar nisso, mergulhar nisso, até que isso seja assimilado, se torne uma realidade. Eu vou falar, pronto, estou pronto para a próxima. Jesus, qual que é a próxima revelação? Qual que é a próxima palavra? Qual que é o próximo caminho? Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Agora eu vou te dar uma dica. Se for anotar no celular, bota no modo avião, porque Satanás vai usar todos os aplicativos que você imagina para tirar a tua atenção da palavra. Vai vir notificação do WhatsApp, vai vir gente que estava te devendo, te chamando, falando que quer te pagar. Aí o pessoal, não, pastor, até que isso aí é de Deus. Mas não vai querer te pagar, ele só quer roubar a tua bênção durante a mensagem. Então se for usar o celular para isso, bota no modo avião, amém, gente? Glória a Deus. Irmão, uma igreja viva é uma igreja que caminha à altura da teologia que tem. Não faz sentido pregarmos sobre os milagres e não vivemos milagres. A sua teologia precisa caminhar à altura da sua semana. Pastor, suas semanas são perfeitas? Muito longe disso. Mas toda semana eu estou vencendo gigante. Toda semana eu estou vendo milagres. Toda semana uma provisão extraordinária tem sido liberada sobre a nossa igreja. Toda semana eu estou vendo promessas se cumprirem. Todas as semanas eu estou trazendo à minha memória algo que Deus falou lá atrás. Porque eu já falei sobre isso, mas deve ser novo para alguém. Guarda isso aqui. Tudo que Deus te fala no dia bom é para sustentar a tua fé no dia mau. Você precisa lembrar do que Deus prometeu, das palavras, das promessas. Por quê? Porque no dia da crise você lembra do dia da promessa. José na cova, ele lembra, no meio do poço ele lembra do sonho. José no meio do calabouço, ele lembra do sonho. José na casa de Potifar, ele lembra do sonho. José no palácio, por que ele não se ensoberbece? Porque ele lembra do sonho. Eu só estou aqui porque Deus me deu um sonho. Tudo que eu vivo é por causa dos sonhos de Deus. Davi recebe a unção, é perseguido por alguém que ele amou, mas ele lembra do dia que Deus ungiu. Ele está em desertos, ele está sendo atacado, perseguido, mas ele lembra do dia que Deus ungiu. Irmão, tudo que Deus faz ou fala com você no dia bom é para sustentar você no dia mau. Então não se distraia. Uma pregação não é só informação, uma pregação é uma liberação profética. Algo sobrenatural acontece quando estamos atentos e recebendo a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo? No mínimo, se você não receber nada hoje, você vai sair com uma porção de fé maior do que você entrou. Você recebe isso? A fé não é transferida, a fé não é comprada, a fé não vem por ouvir louvores, a fé não vem por estar dentro da igreja, a fé não vem por pagar o dízimo em dia, a fé não vem por nada que você faz. A fé só vem por algo que Deus faz. Quando Ele abre a boca e fala, se você ouve, você recebe. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. A gente tem 10 minutos ainda para essa mensagem. Alguém está recebendo algo de Deus aqui hoje? Aleluia. Jesus não enviou a igreja para o mundo até que o Espírito Santo fosse enviado para a igreja. Por quê? Não é porque você vai fazer coisas melhores com o Espírito Santo, é porque tem coisas que você só faz com o Espírito Santo. Tem coisas que você faz melhor quando você é ungido. Tem coisas que você só faz se for ungido. A unção é uma capacitação sobrenatural para fazer de forma natural coisas que eram impossíveis se não fosse pelo Espírito. Então alguém que está debaixo de unção começa a acessar realidades que um homem natural não conhece, não discerne e não vive. Agora, que desperdício seria uma igreja debaixo da unção
caminhar como alguém que nem sabe quem Deus é. É assim que muita gente está se movendo. Irmão, princípios básicos em relação à igreja. Quando você vem cultuar, você não vem para ser cultuado, você vem para cultuar a Deus. Então, o louvor não é para ser bom para a gente, o louvor é para ser uma expressão de adoração para Ele. Quando a gente oferta, não é para pagar a conta de luz da igreja. Você nunca me viu falando aqui de princípio de oferta por conta de uma conta emergencial que a gente tem. O princípio da generosidade, da oferta, do transbordo, é para honrar e para que não falte mantimento na casa do tesouro, como diz a palavra. Quando a gente vem aqui, a gente não está vindo só para a igreja. Quando a gente está nesse lugar, a gente se torna a igreja. Você não vem numa igreja só. O projeto de Deus não é para que você frequentasse uma igreja. O projeto de Deus é para que você se torne a igreja. Quem é a igreja? Fala, quem é a igreja? Eu não. Nós. Irmão, eu vi isso uma vez e isso explodiu a minha mente. A igreja não é um coletivo de eus, a igreja é um singular de nós. Não é um monte de eus reunidos. Eu, minha vontade, a minha família, a minha casa, não. O meu Deus, o meu pão, não. O pão é nosso, o Pai é nosso, o reino é nosso. Porque nós somos a igreja, tudo que Deus faz, Ele faz no plural. Sexto dia da criação, lá em Gênesis, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não diz: Filho, Espírito Santo, assistam o que eu vou fazer, que seja feito segundo a minha imagem. Não. Façamos. Fomos feitos de um coletivo. A igreja nasce de um coletivo, você nasceu de um coletivo, e esse coletivo é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, 3 personalidades que são uma coisa só, indivisível. Alguém está comigo aqui? E a Bíblia diz, olha o que Paulo diz: há um mistério que estava oculto por gerações, mas a mim foi confiado o direito de compartilhar. Eu estou parafraseando aqui. E esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em André não é a esperança da glória, Cristo no Mateus não é a esperança da glória, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Uma igreja viva é uma igreja que tem consciência da sua identidade, uma igreja que tem consciência das suas promessas, é uma igreja que tem consciência da herança, é uma igreja que foi revestida de poder, é uma igreja que carrega o Espírito Santo de Deus, e é uma igreja coletiva. Uma igreja viva é uma igreja que não pensa o milagre que eu preciso só na minha casa, mas a gente pensa: qual é o avivamento que o Senhor vai fazer na nação através de nós? Você sabe qual foi o meu maior desafio para a gente manter o nome de Lagoinha Alphaville? Não sei se alguém lembra aqui, mas assim que eu fui enviado por Deus para cá, eu troquei o nome para Lagoinha São Paulo Alfa. E aí depois de um tempo eu falei: cara, vamos deixar Lagoinha Alphaville porque as pessoas entendem melhor. Mas qual que era a minha dificuldade? Deus não me chamou para liderar uma igreja para um bairro. Deus está chamando a gente para liderar uma igreja para um tempo. Então não é sobre o bairro de Alphaville, é sobre a cidade de São Paulo, e a partir de São Paulo para nações. Então quando você tem consciência, quando você entende o chamado, a visão, a promessa, irmão, você não se contenta mais em viver nada abaixo daquilo que Deus preparou para você. Olha o poder da identidade. Quem entende quem é, não deseja ser mais ninguém além de si mesmo. Esse é o poder de uma identidade individual. Eu entendo quem eu sou. Beleza, eu não quero ser mais ninguém além de mim mesmo. Por quê? Porque Deus me fez do jeito que Ele fez, porque Ele sabe o que estava fazendo. Quando a gente reclama para Deus da forma como a gente é, a gente está dizendo: Deus, no seu lugar eu teria feito melhor. Agora, quando a igreja tem a consciência da identidade dela como igreja, aí esquece, irmão, é imparável. Porque tudo que falta em você está escorrendo do irmão do lado. Tudo que você precisa está escorrendo de quem está atrás de você. O testemunho que precisa para edificar a tua fé, alguém viveu semana passada. Aquilo que você acha que Deus não está mais fazendo, Deus acabou de fazer na casa do lado. A multiforme graça, a edificação mútua da igreja. Há alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Aleluia! Cara, eu sou infértil, eu não consigo gerar. Aí alguém do seu lado era estéril, acabou de nascer. Eu estou com uma dívida, eu não sei o que fazer. Alguém atrás de você estava com uma dívida e Deus abriu uma porta de provisão sobrenatural. Irmão, essa edificação mútua é que faz a igreja se tornar ainda mais poderosa.
Existe algo que falta em você que escorre de quem está do teu lado. Porque a unção não é para você, a unção é para o outro. Quantas vezes eu prego aqui doente, semana retrasada, fono com um tubo de laser na garganta, aqui atrás do LED, quem estava ali do lado viu. Voz não saía mais, tubo de LED, pastor, 3 minutos para subir, beleza. Aí eu subo, prego, gente curada. Por quê? Porque a porção de cura que eu estou liberando é para alguém, mas alguém vai liberar uma porção de cura para mim. Quantos pastores, quantos profetas, estou falando de profetas de Deus, não profetas mal intencionados. Quantos líderes de GC, quantos intercessores, às vezes estão passando dificuldade financeira e vão abençoar o comércio de um irmão que acabou de abrir uma nova empresa. O cara está com uma conta de luz cortada, estou falando do que eu já vivi. Eu com conta de luz cortada, plantando igreja em Cabo Frio, orando por empresários. Nunca peguei o microfone e falar, gente, ora por mim, estou passando, nunca. Por quê? Porque púlpito não é lugar de suprir necessidades. Deus supre a necessidade. Abrindo parênteses aqui, não sei porque eu estou falando isso, mas pode fazer sentido para alguém. Primeira tentação de alguém ungido por Deus é usar do dom para suprir a necessidade. Primeira tentação de Jesus, olha isso aqui, Lola. Satanás fala, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus está com fome, 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer nada. Primeira tentação de Jesus, usa da unção para suprir a sua fome. Usa da unção para suprir a necessidade. Irmão, Jesus, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Homens de Deus não ficam compartilhando necessidade, mas Deus usa da sua igreja para suprir a necessidade dos homens de Deus. Você está comigo? Diga amém. Então é possível alguém estar passando uma necessidade financeira e ainda assim ter uma palavra, uma profecia para liberar sobre alguém que está prosperando. Por quê? Porque a unção não é para você, é para o outro. É por isso que se você reter e não compartilhar, ela morre. É por isso que se você enterrar a semente, se você esconder, ela deixa de ter sentido. Por quê? Porque o seu talento é para o outro, a tua unção é para o outro. A pregação que eu recebi de Deus é para vocês. Deus falou comigo, mas agora eu estou falando com vocês. Tudo que Deus derrama em você, você não é fim, você é meio. Uma igreja viva é uma igreja que se vê como canal, não como represa. Não vai parar em mim, vai passar por mim. E quanto mais livre for esse canal, mais Deus vai enviar coisas através de mim, mais eu vou derramar através de quem está ao meu redor. E esse canal vai se tornando maior e você vai receber uma porção maior. Esse é o princípio de mordomia. Uma igreja viva entende o princípio de mordomia. Somos mordomos das coisas de Deus. O que o mordomo faz? O mordomo mora na casa do seu Senhor, ele usufrui das coisas do seu Senhor, ele come tão bem como o seu Senhor, mas ele não é o Senhor. Um bom mordomo, numa relação de intimidade com um bom patrão, ele vai falar, cara, pode dirigir o carro, vai lá, pode comer, come à vontade. Você mora na casa da promessa. O desafio de José na casa de Potifar era não deitar com a mulher de Potifar. O desafio de José na prisão era não esmorecer, porque aquele que falou que lembraria ao faraó a respeito dele se esqueceu dele. Agora, quando ele assume o trono, o desafio de José é não se vingar dos seus irmãos quando tinha governo e poderia fazer com ele o que quisesse. Irmão, um homem que caminha com Deus, até os desafios que ele enfrenta precisam ser desafios diferentes. Por quê? Porque você está cada estação no nível mais alto de glória. Aleluia. Eu estou feliz de pregar aqui essa noite. Eu não sei se tem alguém feliz de ouvir. Eu não sei se tem alguém recebendo. Tem alguém recebendo algo de Deus aqui? Você pode honrar Jesus no seu lugar. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Jesus. Aleluia. 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 É antinatural um cristão que não anseia por milagres. É um desperdício um cristão que não caminha à altura da identidade que tem. É uma ofensa para os céus você viver olhando para a realidade da terra como se isso fosse tudo que você tem acesso. Irmão, olha para mim. Toda resposta que a gente precisa vem do alto, não vem de baixo. O óleo escorre de cima para baixo. As comportas dos céus que Deus fala, lá em Malaquias, são abertas e as bênçãos são derramadas sobre nós. O trono, ele está num céu mais alto do que aquele que a gente consegue ver. As bênçãos espirituais estão estabelecidas nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Tudo que você precisa vem do alto. Tudo que você precisa vem do alto. O que é uma ofensa para o céu? Alguém que se tornou cidadão do céu ficar esperando uma resposta para aquilo que precisa vindo da terra. A sua resposta não vem da terra, vinha antes da sua redenção, mas não vem mais depois da sua salvação. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Eu preciso finalizar. Pega isso aqui, eu vou finalizar, irmão. Dinâmica antes da queda. O homem nunca plantou nenhuma árvore, Wallace, mas ele colheu todos os frutos que ele queria. Por quê? Deus estabeleceu um ambiente antes de colocar o homem lá dentro. Então, a dinâmica da graça não é semear para colher. A dinâmica da graça é colher para replantar. Adão colheu a primeira manga, a manga já tinha sido plantada por Deus. Adão colheu a primeira maçã, a maçã já tinha sido plantada por Deus. Pastor, mas não foi a serpente que falou da maçã? Não, isso é algo que a gente criou, essa alegoria, mas a Bíblia não fala qual foi o fruto, ok? Eu acho que deve ter sido giló, deve ter sido alguma coisa muito ruim. Eu imagino. Porque Satanás é assim, ele ferra com a gente e o que ele tem não presta. Então eu imagino que deve ter sido giló, alguma coisa talvez pior do que giló, mas enfim, isso aqui é só uma heresia. Então, irmão, ajuda a irmã ali que ela recebeu. Só vou honrar a sua vida que você está recebendo a pregação inteira, tá? Que se você celebrar só na hora da heresia, eu vou ficar chateado. Só na hora do giló, irmão. Pega isso aqui. Quando a criação vai colher qualquer fruto, eles não haviam semeado nenhum deles, eles só colheram. Então a dinâmica da graça é: você colhe para replantar. Imagina, ele pegou uma maçã, comeu, e quando ele jogou no chão, uma semente naturalmente está sendo semeada. Porque, olha o momento Globo Rural aqui, irmão, porque é isso que faz um fruto ser chamado de fruto. Você sabe qual é a diferença de um fruto para um legume e uma verdura? Sabe? Alguém sabe? Qual é a diferença? Os frutos carregam as sementes dentro de si. Todo fruto carrega a semente dentro de si. Isso é muito poderoso. Eu posso pregar sobre isso talvez domingo que vem, sobre o design que Deus fez e por que as promessas Ele deposita dentro e não fora. Irmão, os frutos carregam a semente dentro. Então quando Adão come um fruto, ele joga no chão, a semente está sendo semeada. Então ele colhe para replantar. Mas depois que o homem peca, Deus muda a dinâmica. Ele fala: a partir de agora, porque você pecou, a mulher vai sentir dores de parto, a sua vida vai ser limitada a 120 anos, e do suor do seu trabalho você vai comer. Essa dinâmica é pós-queda. Você só vai ter aquilo que você trabalhar para ter. Mas qual que é a dinâmica depois da redenção? Jesus nos traz de volta para esse lugar onde nunca deveríamos ter saído. Tudo que você vai viver, irmão, está ligado àquilo que você vai colher primeiro. Você só vai replantar. Deus já preparou tudo aquilo que você precisa. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Se for para Jesus, pode fazer melhor. A banda pode subir para parecer que está terminando. Aleluia. Aleluia. Eu acho que eu não compartilhei, ou pelo menos não compartilhei nesse culto. Samuel está aí ou já foi? Já foi, né? Queria lembrar que dia que o Samuel me deu essa palavra. Acho que foi domingo passado. Pega isso aqui. Domingo passado ou retrasado, culto das 17 horas. Eu estou ali do lado do palco. Eu olho para o relógio, faltam 5 minutos, faltam 2 minutos e meio para acabar o louvor e eu tenho que subir para pregar. E eu estava mal, eu estava abatido. Eu acho que tem a ver com essa dieta também. Seu pastor já perdeu quase 12 quilos, glória a Deus, amém. Faltam uns 8 ainda para eu entrar no nível normal, porque eu já estava no nível de obesidade, mas ok. Estava com 117 quilos, irmão. Eu estou lutando para chegar nos 100. Kezinha me conheceu com 85. Dá para você entender a jornada que eu enfrentei nesses anos, né? É muito pudim e lasanha desde que a gente se casou até aqui. E aí, eu estava um pouco abatido, eu estava triste. E aí, antes de subir, fechei meus olhos e eu fiz uma oração. Eu falei: Pai, queria tanto receber um abraço antes de pregar. Usa alguém do meu staff para me abraçar, usa algum voluntário. Aí eu estou lá. Aí eu abro o olho, 1 minuto e meio. Paizinho, eu queria tanto um abraço. Usa alguém para me abraçar. 30 segundos, aí eu, amém. Aí eu subo e prego. Domingo passado, retrasado. Acabo de pregar, vou para minha sala. Aí chega o Samuel e fala assim: pastor, ontem 4h40 da manhã Deus me acordou e me deu uma série de palavras para liberar para você. Eu falei: amém. Aí ele falou assim: mas antes Deus pediu para eu te dar um abraço. Aí ele falou:
Eu posso te dar um abraço e um beijo? Eu falei, pode. Aí na minha sala ele foi, aqui atrás ele me abraçou, me deu um beijo. Ele falou assim: Deus mandou dizer que esse é o abraço dele para você. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Domingo, 5 da tarde, eu pedi um abraço. Sábado, 4h40 da manhã, Deus mandou me abraçar. Isso é muito forte. Domingo, 5 da tarde, eu pedi um abraço. Sábado, 4h40 da manhã, Deus mandou um profeta me abraçar. Como que Deus faz? Segunda dinâmica da graça. Deus envia provisão antes da necessidade chegar. Pastor, mas tem provisões que eu preciso ainda não chegaram. Não significa que Deus não tenha enviado. Elas estão a caminho. Lembra de Daniel? Daniel faz uma oração, 21 dias depois chega a resposta. Aí o anjo fala: desde que você orou, o Senhor enviou a resposta. Mas eu estava batalhando contra o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Deus enviou a resposta no dia, mas a resposta chegou dias depois. Então, irmão, não se iluda. O fato de você não ver algumas respostas não significa que Deus já não as tenha enviado para você. Uma igreja viva é uma igreja que não se move por necessidade. É uma igreja que entende que Deus é o Deus de toda a provisão. Ele é o Deus da provisão. A música que a gente acabou de cantar, a gente cantou Jireh, não foi no Jireh, uma das facetas do caráter de Deus. Um dos nomes que Deus carrega é Jeová Jireh, Deus da provisão. Esse que te cantou, temer por quê? Se eu estou nas mãos daquele que nunca perde a batalha, me ajuda que eu sou péssimo com letra. Daqui a pouco eu vou cantar alguma aqui do Guardado. Vem cá, Lucas, canta pra gente aqui. Não, tô zoando. Menino ousado, você viu? Cadê Sam? Você viu ele? Porque a gente está com essa unção agora. Todo pastor aqui de Alphaville acha que canta. Samuel cantou? Não, pelo amor de Deus. E ele falou assim: gente, ele ainda falou uma coisa no culto das 5 que eu achei muito ruim, mano. Você tá pensando o quê? Eu canto também. Aí todo mundo: não, mano, você não canta não. Mas enfim, essa música Jeová Jireh, ela fala disso, Deus da provisão. Tudo que falta em mim escorre dele. Tudo que falta em você escorre em Jesus. Tudo que sua casa precisa está disponível no reino de Deus. Tudo aquilo que você precisa está disponível em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Fica de pé, não se distrai. Feche teus olhos, respira fundo, curva tua cabeça. Isso, não se distrai, não olha mais para cá não. Feche teus olhos, agora é você e Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca, libere esse som. Vamos deixar o som do céu invadir esse lugar. Feche teus olhos, isso. Pai, nós declaramos em nome de Jesus um mover sobrenatural, selando essa palavra nessa noite. Jesus, nós cremos que a tua igreja é uma igreja viva, a tua igreja é uma igreja gloriosa, triunfante, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós avançaremos em fé, nós romperemos em fé, nós andaremos sobre as águas, nós veremos a tua bondade todos os dias da nossa vida. Como diz a tua palavra, Paizinho, o Senhor deixará claro como o sol do meio-dia que nós somos inocentes. O Senhor aniquilará os seus inimigos. Os inimigos de Deus serão reduzidos a nada. Pai, nós declaramos em nome de Jesus uma igreja viva se levantando nesses dias, não só nesse auditório, nesse campus, nessa placa denominacional, Jesus, mas não só na nossa casa. Jesus, nós declaramos a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, levantando, sendo resplandecente para esses dias. Levanta e resplandece, desperta e resplandece. Nós declaramos, Jesus, um tempo de despertar, um tempo de posicionamento, um tempo de avanço de Deus, um tempo de glória. Nós declaramos a glória da segunda casa, como diz a tua palavra, será maior do que a da primeira. Pai, a glória dessas novas estações de avivamento serão ainda maiores do que os avivamentos que nós já vimos no passado. Nós ouvimos sobre o avivamento de Azusa, nós lemos sobre o avivamento do país de Gales, nós conhecemos o avivamento de Belo Horizonte. Pai, nós queremos ver o avivamento de São Paulo. Nós profetizamos o avivamento de São Paulo. Abre as comportas dos céus e derrama sobre a tua igreja uma unção extraordinária. Faz aquilo que ninguém viu ainda, Pai. Pai, cumpre promessas antigas. Nós declaramos em nome de Jesus.
Você sendo renovado nesses dias, Jesus guardando você, livrando você, empoderando você, ungindo você. Você vai correr e não vai se cansar. Nós voaremos alto como águias se confiarmos no Senhor, se descansarmos nele. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!